Eu tenho certeza que você saiu da sua casa para ouvir algo vindo da parte de Deus. E como eu falei anteriormente para você, nós estamos findando hoje a campanha Vivendo Dias de Plenitude. E quando eu penso nesta palavra, quando eu penso em viver dias de plenitude, uma das coisas que eu preciso entender é que Deus quer que eu viva de forma diferente nessa terra. Uma das coisas que eu preciso entender é que Deus me criou não para viver de qualquer maneira. Mas a Bíblia mesmo me garante que o meu Deus é um Deus de abundância. Que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E que o Senhor me chamou para viver isso nesse tempo. Aí você pode perguntar, Josi, mas de que maneira eu vou viver essa plenitude? Essa campanha tem exatamente esse objetivo, de fazer eu e você entender que Deus tem algo maior para cada um de nós nesse tempo. Você pode colocar a mão no teu coração e dizer, Deus tem algo maior para a minha vida, além do que eu tenho vivido até aqui. E no decorrer dessa campanha, Vivendo Dias de Plenitude, você ouviu falar da definição desta palavra. O que é plenitude? O conceito desta palavra é ser completo, é ser inteiro, é ser cheio. Quando nós falamos de plenitude, nós podemos lembrar de algo que atingiu a sua medida máxima. Aquilo que foi alargado, aquilo que foi completo. Trazendo isso para o âmbito espiritual, trazendo isso para a nossa vida cristã, significa que você foi feito para viver a plenitude de Deus, para ser completo, para ser cheio, para ser inteiro em todas as áreas da sua vida. E é interessante que muitas pessoas têm vivido em partes. Olha, em algumas áreas eu tenho tido plenitude, em algumas áreas eu tenho sido cheio, em algumas áreas eu tenho sido completo. Não, querido, você precisa entender que Deus te chamou para viver isso na sua totalidade. Todas as áreas da minha vida precisam ser completas. Isso fala da minha vida emocional, isso fala da minha vida espiritual, isso fala da minha vida financeira. E às vezes você pode perguntar, Josi, eu entendo tudo isso, mas como que eu vou fazer isso na prática? Uma das coisas que o homem precisa entender é que eu só tenho plenitude na minha vida. Eu só vou alcançar esta totalidade quando eu busco intimidade com Deus. Quando eu busco intimidade com a sua palavra. Querido, entenda uma coisa. Intimidade com a palavra de Deus é você descobrir o que ela fala a respeito de você e para você. Quando eu começo a entender os princípios de Deus para mim, quando eu começo a entender o que Deus tem para mim, eu começo a tomar posse disso na minha vida. E tudo que você precisa, todas as promessas, todo o desejo do coração de Deus, eles estão inseridos nesta verdade. E à medida em que eu busco essa intimidade com Deus, à medida que eu busco a Deus, eu vou conhecendo mais o seu coração. E aí tudo que eu preciso, eu encontro nele. Tudo aquilo que eu preciso para suprir as minhas necessidades, está nele. E é por isso que nós precisamos buscar essa intimidade. É muito interessante quando o apóstolo Paulo, lá em Efésios capítulo 3, no versículo 19, ele está fazendo uma oração em favor do povo de Éfeso. E o apóstolo Paulo, o desejo do coração dele é que aquele povo chegasse ao pleno conhecimento do amor de Deus. Que eles pudessem entender que o amor de Deus estava acima de qualquer conhecimento humano. Eles precisavam ter um encontro, eles precisavam ser impactados, eles precisavam ser cheios do amor de Deus. E ele continua dizendo que eles fossem também cheios, completos e inteiros em Deus. Que eles tivessem não só o conhecimento do amor, mas que eles vivessem em plenitude. A oração daquele homem era que eles conhecessem o amor de Deus e vivessem uma vida plena, porque era exatamente esse o desejo de Deus. Isso é plenitude. E isso também precisa ser o desejo do nosso coração.
de conhecermos o amor de Deus, de conhecermos a verdade de Deus e de vivermos em novidade de vida. E aí, pensando nesse contexto, eu quero falar para você nesta noite sobre sonhos. E aí você pode perguntar, Josi, mas o que tem a ver sonhos com plenitude? Quantas pessoas no decorrer da sua caminhada deixaram de sonhar? Como a Aline falou, muitas pessoas deixaram de acreditar nos seus sonhos. E eu quero dizer para você, querido, que você pode viver os seus sonhos na íntegra. Deus pode realizar os sonhos do teu coração. E você pode viver essa vida completa que a plenitude de Deus traz. Quando você sonha, quando os seus sonhos, eles são alinhados à vontade de Deus. E uma das coisas que eu tenho entendido nesses dias, não só nesses dias, mas no decorrer de toda a nossa caminhada com Cristo, é que Deus, Ele tem prazer, Ele tem alegria de realizar os nossos sonhos. Deus, Ele conhece tanto o nosso coração, Ele sabe exatamente aquilo que você precisa, Ele sabe exatamente da sua necessidade, mas Ele não tira o nosso direito de sonhar. E é tão interessante como Deus faz, é que quando nós estamos perto de Deus, quando nós buscamos a Deus, Ele faz com que nós venhamos conhecer o seu coração. E é muito interessante que quando eu conheço o coração de Deus, eu passo a sonhar os sonhos de Deus. Eu passo a entender que os meus sonhos, eles precisam estar alinhados com a sua vontade. Eles precisam estar embasados nos princípios de Deus. Porque Deus sabe sempre o que é o melhor para mim. E sabe uma coisa que a gente precisa entender todos os dias? É que eu posso ter os meus sonhos, as minhas vontades, os meus desejos. Eu posso acreditar em algumas coisas, mas Deus sabe exatamente o que eu preciso. Ele sabe exatamente o que eu necessito. E eu te garanto que tudo que Deus tem, os sonhos de Deus para mim e para você, sempre serão os melhores. Lá em Provérbios, a gente conhece muito bem essa passagem, 16:1 diz: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Isso significa que nós podemos sonhar, nós podemos fazer planos, nós podemos planejar tantas coisas para a nossa vida, nós podemos orar por aquilo que nós queremos, mas a última palavra vem do Senhor. Porque Ele sabe exatamente do que nós precisamos. Ele sabe exatamente daquilo que é melhor para cada um de nós. E eu quero te desafiar nesse tempo, meu querido, minha querida, você que está em casa, a acreditar nos teus sonhos. Se os teus sonhos estão em conformidade com a palavra de Deus, se os teus sonhos muitas vezes pode parecer maior do que você, pode parecer impossível aos olhos de muitas pessoas, mas não é impossível para aquele que pode fazer todas as coisas. E Deus, nesses dias, quando nós falamos de plenitude, quando nós falamos de totalidade, de ser completo, Deus quer resgatar o teu direito de sonhar. Talvez você está em casa, precisando trazer novamente para o teu coração, aquecer o teu coração com os sonhos que você já perdeu, que você deixou para trás. Esse é o tempo, porque Deus quer realizar os seus sonhos, amém? Então abra comigo a sua Bíblia, em Abacuque 3. Deus falou muito ao meu coração quando eu estava estudando essa palavra. E eu quero te desafiar também a ler. São 3 capítulos apenas. É bem pequenininho esse livro. Que você possa meditar nesta palavra, nessa oração de Abacuque. E que o Senhor também ministre ao seu coração da mesma forma que Ele ministrou ao meu. E no versículo 17 diz assim: ainda que a figueira não floresça, e nem haja fruto na vide, mesmo falhando a safra de azeitonas, e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral,
nem bois nos estábulos. Ainda assim eu exultarei, ou eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele fez os meus pés como da corça. Faz-me andar em lugares altos. Para um mestre de música, para os meus instrumentos de corda. Isso aí é porque ele termina, né, esta oração com um cântico. Por isso que está escrito ali, né, para o mestre de música. E nós temos cânticos lindos que falam dessa mensagem de Abacuque. Quando nós lemos esse capítulo, né, esse capítulo 3 de Abacuque, uma das coisas que nós vamos observar é que Abacuque está fazendo uma oração a Deus. E é muito interessante porque esse livro, ele fala de um pedido de socorro. Abacuque, ele olha a situação do seu povo. Ele era um profeta muito apegado ao povo. Ele amava as pessoas. E vendo todo o período de assolação, Abacuque começa a interrogar, começa a falar para Deus, começa a interceder, começa a buscar respostas de Deus para o povo, daquilo que Deus havia falado que ia fazer. E é interessante que esse texto, né, não só especificamente o capítulo 3, mas todo os capítulos de Abacuque, traz uma mensagem de confiança, traz uma mensagem de esperança. E uma das coisas que nós percebemos é que é um diálogo entre Abacuque e Deus. E ele fala a respeito de várias coisas. E uma das coisas que mais me chamou a atenção é a partir do versículo 17, quando ele começa a pontuar algumas coisas que quando nós trazemos para a nossa realidade, nós fazemos da mesma maneira. No versículo 17, ele começa dizendo: ainda que a figueira não floresça, ou mesmo não florescendo a figueira. Olha que coisa interessante. O que a figueira representa na Bíblia? Esterilidade. Todas as vezes que a Bíblia menciona a figueira estéril, a figueira que não tinha frutos, que só tinha suas folhagens, fala de esterilidade. Mesmo que a figueira não apresente fruto. Mesmo que ele olhasse para aquele povo e visse que não havia fruto algum, que eles estavam perdidos, que eles já não estavam mais na mesma sintonia, que eles haviam deixado as suas práticas com Deus, estavam vivendo outras práticas. Ele estava dizendo: ainda que eu olhe para esse povo naturalmente e vejo que eles não possuem fruto algum, ainda que a figueira não floresça, não havendo uvas nas videiras, mesmo faltando a safra na azeitona, ou não produção de alimento nas lavouras. E ele começa a titular a respeito disso. E uma das coisas que essa mensagem traz ao nosso coração é que mesmo vendo a falta de frutos no coração daquele povo, havia no coração de Abacuque uma esperança. A esperança de que aquele povo podia ser transformado. Ainda que você olhe para situações na tua vida e você não veja fruto, a esperança precisa existir no seu interior. É muito interessante que muitas vezes você está plantando, muitas vezes você está semeando, muitas vezes você está caminhando. Na sua caminhada com Cristo você tem lançado as sementes. Querido, e muitas vezes essas sementes são lançadas em lágrimas. Quantas vezes nós lançamos sementes de oração com lágrimas? Nós intercedemos por pessoas, por situações com lágrimas. E olhamos, aparentemente as situações não mudam. Eu não sei se isso acontece só comigo. E aí quantas vezes nós falamos: Deus, eu oro e nada acontece. Senhor, eu semeio e nada acontece. Quando que eu vou colher os frutos?
Uma das coisas que Abacuque tinha no seu coração, ele tinha esperança. Porque ele sabia que aquele que havia dito, ele é fiel para cumprir tudo aquilo que ele prometeu. Ainda que exista um tempo de colheita, uma das coisas que nós temos que observar na nossa vida, querido, você lança semente hoje, você não vai colher amanhã. Existe um tempo para você colher. E esse tempo entre a semeadura e a colheita, você vai viver processos. E são exatamente os processos que nos fazem crescer. São exatamente no percursos desafiadores que Deus vai moldando a sua fé. É exatamente no momento da prova, no momento em que tudo parece não acontecer, que Deus está olhando o seu coração, para ver se verdadeiramente o teu coração está nele. Havia esperança no coração de Abacuque. E eu quero te desafiar nesta noite a você ter esperança. Ainda que você tenha plantado, ainda que você não tenha ainda colhido aquilo que você plantou, espere a colheita em Deus. Há um tempo para tudo, você só não pode perder as esperanças. Há um tempo determinado para tudo. E você precisa crer que na hora certa o Senhor fará acontecer o que Ele te prometeu. Frutos. Se você tem semeado, e eu quero te perguntar nesta noite, quais são as sementes que você tem semeado? Porque eu também entendo que Deus coloca nas nossas mãos sementes. E tudo aquilo que eu plantar, eu vou colher. Isso é certo. Isso é a lei natural da vida. Se você plantar abóbora, você vai colher abóbora. Se você plantar chuchu, você vai colher chuchu. Da mesma forma, espiritualmente falando. Se você plantar amor, você vai colher amor. Se você plantar discórdia, você vai colher discórdia. Se você plantar arrogância, você vai colher arrogância. Exatamente aquilo que nós plantamos é o que nós vamos colher. E uma das coisas que existe um dito popular mais verdadeiro que existe. Quando você semeia, você pode fazer a opção de quais são as sementes que você vai lançar. Mas a colheita sempre vai ser obrigatória. Você vai colher exatamente o que você plantou. Então, no meio da trajetória, no meio do plantio, no meio da semeadura, você precisa ter esperança. Ainda que com lágrimas, querido. Ainda que com dores. Você vai pelo caminho semeando, você vai lançando as sementes. No tempo certo, o Senhor dará o fruto. No tempo certo, o Senhor fará florescer. Você só não pode perder as esperanças no seu coração. Vai dar tudo certo, amém? Outra coisa que Abacuque diz também no mesmo texto, no versículo 17, ele diz: ainda que nos currais não haja gado. É interessante porque ele está falando de um período de escassez. Não há gado, não há leite, não há provisão, não há alimento. Ele está falando de uma circunstância muito difícil. Ele está falando de um momento escasso. Um momento onde eles olham e tudo parece ter sido destruído. Quantas vezes nós olhamos algumas fases da nossa vida com esses olhos? As circunstâncias não são tão favoráveis assim. Aí você pode perguntar, Josi, mas quais são as circunstâncias que não são favoráveis? Quando o médico diz para você, olha, você está acometido de uma doença, de uma enfermidade. Quando chega uma notícia de que aquela pessoa que você ama muito, um ente querido, o Senhor o levou. Quando chega uma notícia na tua casa, ou quando você vai trabalhar e você é demitido. São situações que nós atravessamos e que não avisa quando vai chegar. Quem dera, né, se nós pudéssemos ser avisados, né? Quando as situações
adversas fossem bater na nossa porta. E talvez você seja uma dessas pessoas que hoje tem vivido isso. Tem olhado ao seu redor, tem olhado à sua volta e as situações estão difíceis. Era exatamente isso que ele estava questionando Deus. Olha, a situação é difícil. Ainda que não haja nos currais gado. Ele diz, ainda que a situação seja crítica, eu continuo crendo que o Senhor pode reverter toda e qualquer situação. Isso fala de fé. Isso fala de fé. O primeiro ponto fala a respeito de você semear e ter um tempo de colher. Semear e saber que Deus vai fazer, que precisa haver esperança no teu coração. Primeiro, esperança, continuar semeando, que uma hora você vai colher os frutos. O segundo ponto é fé. Ainda que a situação aparentemente fuja do teu controle, você precisa continuar crendo no Deus que fez a promessa. O Deus que um dia falou para você. Um Deus que um dia, através da sua palavra, disse, querido, você pode todas as coisas se você crer somente. Coisa mais incrível que tem é você viver pela fé. Esses dias eu passei por uma experiência de fé tão grande, que talvez seja um dos maiores milagres que eu já tenha vivido na minha vida. Eu pedi algo para Deus. Eu vi uma foto e eu pedi para Deus e era impossível aos meus olhos. Eu orei, eu falei, Senhor, é isso aqui. Eu sei que só o Senhor pode me dar, as minhas condições não são favoráveis para isso, mas eu sei que o Senhor é dono de todas as coisas. Descansei o meu coração. E quando eu menos esperei, o Senhor me surpreendeu. Ele me deu exatamente o que eu pedi. Exatamente o que estava naquela foto. Sabe o que é isso? Você precisa pedir a Deus exatamente o que você quer. Às vezes nós falamos, Senhor, cumpra em mim a tua vontade. Senhor, faça em mim o teu querer. Senhor, olha, eu preciso que o Senhor abra uma porta de emprego para mim. E muitas vezes nós não somos específicos para Deus, com Deus. E aí o Senhor pergunta para você, você quer qualquer coisa? Você pode falar para o teu pai, isso é intimidade. Senhor, eu quero algo assim. Se isso for da tua vontade, Senhor, amém. Se não for, o Senhor vai tirar do meu coração. Mas esse é o desejo do meu coração, dessa maneira aqui. E eu sei que o Senhor pode fazer. O que é impossível para o nosso Deus? Isso é uma atitude de fé. E sabe o que é mais interessante? O Senhor nos chamou para vivermos nessa terra em fé. Todos os momentos de desafios que nós atravessamos nessa vida vai te proporcionar, vai te desafiar, vai trazer, vai balançar o teu coração para que você tenha atitude de fé. Porque você nunca pode dizer, um cristão nunca pode dizer, será? Eu não posso, eu não consigo, esse não pode ser o palavreado do crente. Porque você é filho de um Deus que tudo pode. Você é filho de um Deus que pode mudar toda a circunstância. Você é filho de um Deus que pode transformar qualquer pessoa. E aí, de vez em quando eu estou evangelizando, alguém lá no meu trabalho, ou qualquer um lugar que eu estou, muitas vezes as pessoas falam assim para mim, mas eu acho que não tem jeito para fulano, não. Eu acho que aquele ali, olha, só um milagre. Eu falo, querido, tem jeito sim, teve jeito para mim. Então você tem que botar você como parâmetro. Teve jeito para você? Vai ter jeito para qualquer pessoa. Nosso Deus trabalha mediante a nossa fé. Talvez você esteja vivendo exatamente isso. Você não tem visto a provisão de Deus chegando até a sua casa. Talvez você tenha enfrentado dias de escassez. Talvez você tenha olhado para a tua mesa, você não tem o que comer, você não tem o que vestir. Eu não sei qual é a sua necessidade hoje.
Mas eu quero dizer para você, como diz esse texto, ainda que falte, você pode colocar a tua fé em Deus, porque o nosso Deus, Ele vai enviar os recursos. À medida em que eu creio, à medida em que eu confio, à medida em que eu entrego, é a medida que o Senhor fará. Eu só preciso crer e descansar no meu Deus que tudo pode, amém? O terceiro ponto, o fato de você ter chorado não pode te impedir de se alegrar. Olha que coisa interessante. Lembra que eu falei que muitas vezes nós estamos semeando, chorando? E uma das coisas que eu aprendi com Paulo, com o apóstolo Paulo, ele diz, olha, eu tenho aprendido a viver contente. Eu aprendi a viver contente. Porque eu tenho experiência tanto de fartura quanto de escassez. As experiências que Paulo teve na sua vida, na sua caminhada, fizeram dele um homem que confiava tanto em Deus, tanto em Cristo, que ele sabia que em qualquer situação que ele atravessasse, ele podia se alegrar em Deus. Porque ele sabia que o Senhor ia fazer algo sobrenatural. Sabe quando a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força? Sabe quando a gente precisa de força, a gente precisa ser fortalecido? A gente encontra a alegria do Senhor. E essa alegria, ela nos revigora. Essa alegria, ela vem regada de paz no nosso coração. Ainda que você esteja vivendo dias de lágrimas, diante de situações, de tantos problemas, você precisa entender que o Senhor tem uma porção de alegria para derramar sobre o teu coração. Isso fala de você descansar em Deus, né? Quando nós estamos tristes, geralmente nós ficamos com os nossos olhos pesados. E aí a gente só consegue enxergar as impossibilidades. Você já reparou quando você chora que a sua vista fica meio turva? Às vezes inchada, né? Você não consegue visualizar as possibilidades que Deus coloca à sua frente. Então existem momentos que você tem que se levantar, enxugar os seus olhos. E você precisa focar. Olha, eu sei que está ruim. A situação hoje é essa, porque também nós não podemos fugir da realidade. A situação hoje é essa, mas eu creio que vai ficar tudo bem. Eu creio que vai ficar tudo bem. Eu tenho esperança que Jesus vai enxugar as minhas lágrimas, que o Espírito Santo vai consolar o meu coração. Eu creio. E a nossa vida é feita de fases. O choro, querido, dura uma noite. Mas a alegria vem pela manhã. O que isso significa? Eu choro hoje, amanhã eu estou contente? Eu choro hoje à noite, amanhã eu acordo bem? Claro, isso pode acontecer. Mas isso fala o quê? De um tempo. Existe um tempo que você vai chorar. Existe um tempo que vai doer. Mas existe o tempo da cura. Existe o tempo do bálsamo. E existe o tempo da alegria. Você não pode se permitir ficar o tempo todo em lágrimas. Você não pode se permitir viver a sua vida inteira doendo, sofrendo, carregando os pesos que o seu passado te colocou. Você precisa entregar os fardos para Deus. Você precisa entregar as dores para Deus. Você precisa entregar as lágrimas para Deus. E continuar. E no tempo certo, todas as dores, todas as lágrimas, todas as adversidades, o Senhor vai transformar em alegria. Então, querido, aprenda isso nesta noite. O fato de você ter chorado não pode te impedir de se alegrar. E para terminar, o fato de você não ver não pode te impedir de crer. O fato de você não ver, de você não visualizar ainda, naturalmente falando. Porque nós visualizamos com os olhos da fé.
Mas talvez aquilo que você espera, aquilo que você sonha, ainda não é algo palpável. Você ainda não consegue visualizar, naturalmente falando. Mas isso não pode ser um impedimento para que você creia. Porque eu creio com o meu coração. E ainda que eu olhe as impossibilidades à minha frente, isso não pode impedir de eu continuar acreditando que vai acontecer. O fato das circunstâncias existirem, dos desafios existirem, não pode me impedir de crer e ver. Porque um dia, se eu crer verdadeiramente, eu vou ver acontecer. E aí ele diz lá no versículo 19: o Senhor Deus é a minha fortaleza. Ele faz os meus pés como da corça, me faz andar altaneiramente. Isso fala, querido, que Deus, o Senhor, é a nossa fortaleza. Ele é o Deus da nossa proteção. Ele sabe o que nós precisamos. Ele tem o tempo certo de agir. E Ele quer nesse tempo nos fazer acreditar nos nossos sonhos. Acreditar que pode acontecer. E a fé, ela nos fortalece para que nós venhamos continuar a sonhar. E eu quero te desafiar, querido, volte a sonhar. Sabe por quê? A Bíblia também diz: se você crê, se creres, verás a glória de Deus. Tudo começa pela fé, tudo termina pela fé. E é pela fé que nós vamos ver os nossos sonhos realizados. É pela fé que nós vamos vencer os desafios. É pela fé que nós vamos colher os frutos que nós temos semeado. É pela fé que o Senhor vai restaurar os nossos projetos. Você não pode desistir dos seus sonhos. Eu queria te convidar a se colocar de pé. Você que está aqui, você que está na sua casa, feche os teus olhos. Nada pode te impedir de continuar, querido. Eu quero dizer, se você está aqui ou se você está em casa e você ainda não colheu, continue plantando, pois um dia você colherá. Talvez você esteja pensando assim, mas já passou muito tempo. Espera mais um pouco, porque a hora certa vai chegar. Eu quero dizer para você, se você tem chorado, Deus é aquele que te consola. E Ele pode te alegrar. Se você ainda não viu acontecendo de forma concreta, continue acreditando. Continue acreditando na sua família. Continue acreditando na restauração da sua saúde. Continue acreditando no seu sonho da sua casa própria, dos seus estudos. Continue acreditando que você vai ser um homem, uma mulher, segundo o coração de Deus. Continue acreditando que Deus trará para você o melhor. Porque Ele sabe verdadeiramente o que você precisa. E a vontade de Deus, querido, é que você viva uma vida abundante em Cristo. E eu quero que você entenda hoje que os seus sonhos também são os sonhos de Deus. O que está impedindo de você sonhar? Começa agora a olhar para dentro do teu coração. O que te impede de sonhar? O medo? As impossibilidades? A incredulidade? O que te impede de acreditar que você pode ter o melhor de Deus? Quais são os impedimentos? São as palavras que um dia você ouviu que você não pode, que você não é ninguém, que você não vai conseguir.
Talvez sejam seus complexos de inferioridade. Talvez você colocou no seu coração, você acredita que você não é merecedor do melhor de Deus. Mas eu quero dizer para você nesta noite que você é livre para sonhar. Você é livre porque você é um homem e uma mulher segundo o coração de Deus. Você é livre para viver as promessas de Deus para a sua vida. Você é livre para viver tudo aquilo que o Senhor conquistou na cruz para você. Você é livre para ver Deus agir em teu favor. E tudo aquilo que você tem colocado diante de Deus nesse tempo, o Senhor fará. Ele fará coisas maiores. Ele fará coisas grandiosas, porque Ele é Deus. Enquanto nós vamos ministrar esse louvor, você pode falar para Deus hoje quais são as suas impossibilidades. Quais são os seus medos. E você começa a dizer para Ele: Senhor, restaura o meu direito de sonhar. Eu quero sonhar alto, eu quero sonhar o que Deus tem para mim. Eu quero sonhar o que o Senhor conquistou para mim. E eu tenho certeza que Deus vai agir em seu favor, em nome de Jesus.